Bom, gente, conforme nós havíamos combinado, então, nós vamos falar sobre o milênio. Então, seguindo aquela perspectiva do pré-milenismo histórico, o milênio seria a sequência imediata após a guerra do Armagedon. Então a gente deve se lembrar de que a tribulação ela começa com seus 3 anos e meio, seus primeiros 3 anos e meio, e ela finaliza com o Armagedon. É muito importante que a gente entenda essa sequência de eventos. Uma vez então que o Senhor Jesus vai vencer o anticristo, vencer o falso profeta, e como nós vimos no nosso encontro passado, já com o objetivo de punição, porque note que todos os eventos da grande tribulação dizem respeito ao preparo para a volta de Jesus, mas nenhum desses eventos pune nem o anticristo e nem o falso profeta. O evento, então, que vai punir o anticristo e o falso profeta é a batalha do Armagedon, conforme nós já vimos no nosso encontro passado. Então, hoje nós vamos nos dedicar a estudar o evento seguinte, que seria o milênio. Como eu estou com algumas apostilas abertas aqui, então eu vou só abrir a página direto da apostila aqui. Então, vamos começar entendendo o que seria esse milênio, e aí a gente estuda naquela perspectiva lá das teorias escatológicas que eu havia prometido para vocês na quinta-feira passada. Então, independente nesse momento de uma visão pré-milenista, amilenista ou pós-milenista, nós temos um texto em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 6, que traz para nós as orientações a respeito do milênio. Então vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, como eu disse, esse é o texto que dá base para que a gente estude sobre o evento milênio. Okay? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6. Então, para dinamizar aqui, vamos dar sequência no estudo na forma de perguntas e respostas. Com base, então, nesse texto que a gente acabou de ler, o que seria o milênio? Bom, de acordo com a Bíblia, logo depois que Jesus aparecer na batalha do Armagedon, vencendo o anticristo e o falso profeta, e logo a seguir julgar aquelas nações que se rebelaram contra Israel, Satanás será aprisionado e terá início um reinado com duração de 1000 anos. Esse período é chamado de milênio. Então vamos lá, apenas para efeito de curiosidade aqui. Vamos por etapas.
Se o milênio é um período em que Satanás é preso e que Jesus estabelece o seu reino, o Jesus só tem condição de estabelecer o seu reino depois que ele julgar aquelas nações, as que ficaram a favor de Israel e as que foram contra Israel. Então, alguns leitores, alguns estudiosos da escatologia vão sugerir que aquela passagem de Mateus, capítulo 24, do sermão escatológico do Senhor Jesus, não apenas foi uma referência à queda de Jerusalém, mas nas partes do sermão que diziam respeito ao futuro, como por exemplo a separação de bodes e ovelhas, e essa ideia de que as ovelhas ficarão à direita e os bodes à esquerda, ilustrativamente, e ouvirão depois os que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, e aqueles que estiverem à esquerda, eu não vos conheço. Seria então, a partir de quem é pré-milenista dispensacionalista ou pré-milenista histórico, o discurso do julgamento dessas nações. Ok? Então, ao contrário do que popularmente muito crente acredita, de que aquele discurso de juízo seria um discurso individual, alguns escatologistas vão sugerir, no caso, aqueles que são adeptos do pré-milenismo dispensacionalista e do pré-milenismo histórico, que aquele julgamento é esse julgamento das nações, as quais, depois que Jesus declarar quais foram as nações condenadas e quais foram as nações bem-aventuradas, isto é, salvas, agora sim ele tem como se apropriar dessas nações salvas, junto com a sua igreja, que ou terá sido arrebatada antes, ou terá sido arrebatada depois da grande tribulação, mas ele vai se apropriar desse povo, formando um único povo, digamos assim, um único ajuntamento, e que vai conviver, digamos assim, com o Senhor Jesus durante esse período de 1000 anos. Okay? Então, quem seriam as pessoas que passariam um milênio com o Senhor Jesus, considerando a sua literalidade? As nações que estiveram ao lado de Israel na batalha do Armagedon e que foram vitoriosas com o Senhor Jesus, mais a sua igreja, mais os judeus que naturalmente tiveram a sua oportunidade de arrependimento e que foram salvos. Okay? Então junta todo mundo aí, como se diz, junta todo mundo, mistura todo mundo, e todo mundo que faz parte desse conjunto de pessoas salvas estariam então com o Senhor Jesus no período do milênio. Ok? Bom, quanto tempo esse milênio de fato dura? Do mesmo modo que há outros textos cujos números a Bíblia não esclarece se são literais ou se eles são figurados, no caso do milênio, queridos, no caso do milênio nós também não temos essa resposta. Por se tratar da expressão da palavra milênio, pressupomos que sejam 1000 anos. A questão toda é se são 1000 anos no seu sentido literal ou se são 1000 anos no sentido figurado. Como eu disse, para aqueles que são adeptos do pré-milenismo dispensacionalista e histórico, então seriam 1000 anos literais. Para aqueles que são amilenistas ou pós-milenistas, então não seriam 1000 anos literais, seriam 1000 anos figurativos. E o argumento, então, para isso é que, para quem acredita que é literal, quando você está lendo Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 7, os 1000 anos são mencionados pelo menos 6 vezes no trecho. Então, no texto mencionado, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 7. Como há tantas menções assim,
Alguns escatologistas vão dizer assim, não, para ser uma coisa figurada, não tinha necessidade de se mencionar tantas vezes. Se está sendo mencionado, é porque provavelmente serão 1000 anos literais. Mas, como eu sempre brinco, né, tem que esperar Jesus voltar para ver se realmente serão 1000 anos literais ou não. Bom, nesse meio de tempo, então, qual será a situação da igreja no milênio? Independente dessas posições de se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação, de alguma forma nós sabemos que a igreja então há de experimentar o arrebatamento. Bom, nesse caso então a igreja participa junto com os povos aprovados após o julgamento das nações, que foi o que eu acabei de dizer, do reinado milenar de Cristo. Então, quem é que vai estar lá no milênio? O povo que compõe a igreja, os judeus, como eu disse, e mais as nações que foram julgadas e que foram vitoriosas porque lutaram ao lado de Israel, lutaram a favor de Israel. E como que termina o milênio? Bom, no fim do milênio, Satanás é solto para sair e enganar aqueles que no fim do milênio se revoltarão contra Cristo. Então a impressão que nos passa é que se eu tenho um grupo de pessoas que vão se revoltar contra Cristo, certamente não tem como ser as pessoas que já estarão com o Senhor Jesus reinando no milênio. Não faz sentido eu ter experimentado já então, por exemplo, a ressurreição, ou eu me encontrar com Jesus nas alturas, como o texto bíblico ensina, ter o meu corpo glorificado, experimentar as bodas do Cordeiro, passar pelo julgamento das obras. Isso aí é porque eu estou levando em consideração a perspectiva pré-milenista adotada pela nossa igreja. E lá no final, no milênio, eu desviar. Isso não faz sentido. Se isso não faz sentido, qual é a impressão que se dá, qual é a impressão que se passa? Que eu vou ter realmente a batalha do Armagedon, e eu terei nações específicas que se levantarão contra Israel. Ou seja, não são todas as nações do planeta, são algumas. E elas vão perder. E o fim delas, como o do anticristo, será num lago de fogo e enxofre. Algumas dessas nações lutarão a favor de Israel. Mas o texto bíblico não diz que serão também todas as nações do planeta. Isso significa que, muito provavelmente, no período da Batalha do Armagedon, existirão algumas nações que não vão para essa guerra. Elas não serão nem contra e nem a favor. Essas que não serão nem contra e nem a favor, serão poupadas desse juízo de ter que ir para o lago de fogo e enxofre. E são justamente essas nações que ficarão de fora do milênio, porque não entraram na guerra, nem contra e nem a favor de Israel, então elas ficam de fora do milênio. E daqui a 1000 anos, quando Satanás for solto, são essas as nações que ele vai levantar, que ele vai tentar e que ele vai levantar novamente agora contra Cristo. E aí agora sim, Satanás é definitivamente derrotado, indo para o lago de fogo e enxofre, e essas nações que até então estavam se mostrando neutras e que agora resolvem se unir a Satanás contra Cristo, elas padecerão, sendo também sentenciadas ao lago de fogo e enxofre.
Não, não é que houve historicamente o julgamento. Senão o nosso contexto aqui certamente seria outro. Mas eu falei alguma coisa que deu essa impressão? Quer dizer, a gente que trabalha com uma perspectiva pré-milenista sempre pressupõe que esses eventos são eventos futuros. Eu não sei se vocês estavam presentes aqui, na primeira aula de escatologia fui eu quem dei. E aí na primeira aula eu dei informações introdutórias sobre esse campo de conhecimento. E nós descobrimos que há 3 formas de nós olharmos para o fim do mundo: a forma preterista, a forma histórica e a forma futurista. E que, em geral, então, cristãos reformados tendem a ver de forma preterista e histórica, e que cristãos pentecostais e neopentecostais tendem a ver de forma futurista. Mas no caso da nossa igreja, mesmo nós não nos intitulando pentecostais ou neopentecostais, nossa igreja é uma espécie assim, de uma amálgama. Não é? Por princípio, nós somos reformados, por teologia, nós somos reformados, mas boa parte do povo ainda não é. Boa parte dos irmãos, como eles são dissidentes de outras denominações, e quase todas pentecostais ou neopentecostais, então a visão maciça, a visão predominante da maioria da membresia é essa visão mais futurista. Por isso que o que eu disse aqui sobre essa questão do milênio, apesar de que eu preciso citar como se estivéssemos no presente, mas estamos pressupondo que isso é uma coisa que ainda vai acontecer, ok? Bom, e aí, como eu disse, né, depois que essas nações que não entraram na batalha do Armagedon se virem tentadas por Satanás a entrarem em batalha contra Cristo e perderem, então vem o que nós chamamos do julgamento do trono branco, e aí sim, finalmente, o estado eterno. Quais seriam então até aqui tudo bem o que a gente está comentando? Está tranquilo, pessoal? Então tá bom. Quais seriam então as evidências bíblicas do milênio? Onde que a gente encontra na Bíblia as informações sobre o milênio? Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 15. Essa é uma referência ao milênio de modo totalmente claro. E existem ainda outros textos que complementam as informações sobre o milênio, como, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, que faz menção da ressurreição. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 16, que informa sobre aqueles que dormem no Senhor e fora do Senhor, isto é, a respeito daqueles que já faleceram e a respeito da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, também faz menção da ressurreição. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 14, também instrui sobre a ressurreição. Então, todos esses são textos, a parte, né, do milênio, do Apocalipse, capítulo 20, que vão falar sobre o milênio, e ao falarem sobre o milênio, nós conseguimos, então, fazer as conexões bíblicas para a gente poder entender esse evento aí de 1000 anos. Como será o milênio de acordo com a Bíblia? Bom, de acordo com a Bíblia, então, esse será um período de um governo teocrático. Significa que, se Jesus reina, não vai existir primeiro-ministro, não vai existir presidente, não vai existir rei, porque quem está tomando conta ali é o próprio Senhor Jesus. Então, só de saber que um dia não vai mais existir Supremo Tribunal Federal é uma bênção, né?
Bom, é aquilo que eu disse, vai depender da visão adotada pela igreja e pela membresia. A IBEC, a Igreja Batista em Cristo, adota a posição do pré-milenismo histórico, ou seja, seria um milênio literal. Agora, nós temos irmãos também batistas, presbiterianos, metodistas, que adotam a visão ou amilenista ou pós-milenista. Não sei se você já ouviu falar do pessoal do Perspectivas, que é um trabalho de cunho missionário, de conscientização missionária, que é interdenominacional. O Perspectiva já tem uma visão mais pós-milenista. Ou seja, na perspectiva milenista e pós-milenista, o milênio não seria no sentido literal, ele seria no sentido figurado, e desde quando Jesus morreu e ressuscitou, nós já estaríamos vivendo no contexto do milênio. Okay? Inclusive, para uma das perspectivas, eu não me lembro qual delas, nós já estamos nessa vida aqui vivendo no milênio. A outra perspectiva, eu acho que é a pós-milenista, não lembro realmente se é a milenista ou pós-milenista, uma delas afirma o seguinte, que o milênio começa para o cristão a partir do momento que ele morre, e que ele vai estar com Cristo. Então ali começa o milênio do cristão. E aí, nesse caso, reinar, já para aqueles que acreditam que o milênio é nessa vida, e que o milênio já começou a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, é porque esse domínio, esse reinado de Cristo, não seria um reinado no sentido literal, e sim um reinado no coração dos eleitos, no coração dos regenerados, no coração daqueles que já foram salvos. Então, Cristo já reina. Então, essas são as três perspectivas de milênio que a gente tem dentro da escatologia. Como eu disse, no nosso caso, a gente defende a literalidade do milênio, porque é a posição oficial da igreja. Mas, como eu disse, mesmo sendo a posição oficial da igreja, e os pastores pregando isso, e os professores ensinando isso, é perfeitamente possível, é perfeitamente normal que um membro, por exemplo, você, tenha uma posição particular diferente. Ok? Se você de repente virar e falar, não, eu acho que o amilenismo faz mais sentido. Ótimo, tudo bem. Ok? Não tem problema nenhum o amilenismo para você fazer mais sentido. Vamos só esperar Jesus voltar. Eu vou te pedir para tirar a máscara, querido. Fica mais... Tá absolutamente claro. Você pode notar que o modo como a gente está trabalhando escatologia, a gente está trabalhando como se fosse uma sequência de eventos. Só tem duas visões que trabalham essa sequência de eventos: o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Eu já enfatizei aqui diversas vezes que a visão atual da igreja, pelo menos a que a igreja adota, para ser pregada de púlpito e para ser ensinada, é essa, o pré-milenismo histórico. É a sequência de eventos. Porém, a gente também não é ingênuo de querer simplesmente empurrar a goela abaixo das pessoas a perspectiva oficial. A gente é intelectualmente honesto e teologicamente honesto o suficiente de saber que alguém pode discordar, tendo uma visão diferente dessa, um membro, por exemplo, e que nem por isso a gente vai obrigar o membro a ter aquela visão que a gente tem. Entretanto, na condição de membro, é evidente que se ele quiser continuar congregando conosco, todas as vezes que tiver um estudo de Apocalipse, ele vai ouvir aquela visão oficial. Ok? Então, essa posição oficial existe.
ela só não é incisiva porque não tem necessidade de obrigar ninguém a que seja assim. A gente simplesmente a dissemina, simplesmente a ensina. Sim. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. O próprio estudo da escatologia vai requerer esse tipo de humildade e esse tipo de honestidade, tanto intelectual quanto teológica. Não dá para fechar 100% a questão e dizer que vai ser daquele jeito, como em algumas gerações. Eu me lembro que quando era criança, eu ouvia com veemência de que a igreja ia ser arrebatada antes da grande tribulação, e se algum membro ousasse especular diferente disso, ou formular uma pergunta que questionasse isso, aquela pessoa era excluída, digamos assim, daquele meio ali de crença. Hoje não, hoje os cristãos estão um pouco mais maduros para entenderem que essa é uma possibilidade interpretativa, uma possibilidade hermenêutica, mas que não dá para fechar porque se existem 3 visões a respeito da tribulação e mais 3 a respeito do milênio, é porque muito provavelmente, e todas elas são extraídas da Bíblia e com consistência, é evidente que 5 dessas estão erradas. Mas, inevitavelmente, tem que esperar Jesus voltar. Esse é um daqueles casos que, se o sujeito estiver ensinando e alguém fala assim, mas se você estiver ensinando errado, é um risco que se corre. É um risco que se corre. O que eu não posso é falar que Jesus não vai voltar, porque vai. Entende? Então, dada essa diversidade, isso requer essa humildade de não fechar a questão. Principalmente porque, se você for em outros estudos bíblicos de outras igrejas, de repente você tem nossos irmãos em Cristo ensinando conteúdos um pouco diferentes desses, e nem por isso a nossa comunhão é interrompida. A amizade é a mesma, congregamos lá, eles vêm aqui, congregam aqui, participamos da ceia juntos e tal, então não tem problema, ok? Sim, é verdade, é verdade. O que nos une é maior do que aquilo que nos diverge, né? O que nos une, que é Cristo e a sua obra, e o modo como essa obra foi operada, e os pré-requisitos de crença sobre essa obra, tem mais peso, mais valor do que aquilo que nos separa, que são as peculiaridades teológicas, as peculiaridades de crença, que são aí divergentes. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns detalhes do milênio, para a gente poder entender, lembrando que quando a gente fala dos detalhes do milênio, nós já não estamos adotando aqui nenhuma imparcialidade, pelo contrário, nós já estamos adotando a visão, a perspectiva de que o milênio é no seu sentido literal. Então, objetivamente, o propósito do reino milenar, ou do milênio, nada mais é do que o cumprimento da aliança divina. Por isso, o estabelecimento do milênio de Cristo é indispensável, porque só assim o propósito da aliança se cumprirá. Que aliança é essa? Foi um pacto que Deus fez com Israel, ok? Ao longo, então, das alianças que Ele fez com Abraão, com Davi e com o próprio Cristo. Então, nós temos um modelo de aliança que foi historicamente confirmado com Abraão,
passados-se alguns séculos, ele foi confirmado com Davi, esse modelo de aliança, e passados-se alguns séculos, ele foi totalmente, absolutamente confirmado em Jesus. Ok? Então, Deus faz uma aliança com o seu povo, Israel, e o cumprimento dessa aliança vai acontecer no milênio. Ele é ratificado, ele é confirmado com Abraão, com Davi, com Jesus, mas ele se concretiza historicamente no milênio. Isso ficou claro, gente? Então, por que tem que ter milênio? Alguém pensa assim, poxa, mas se Jesus já vai vencer a batalha do Armagedon, já pula logo para o trono branco, já sentencia quem tem que ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, chama a turma para poder ir para o novo céu, nova terra e boa. Por que milênio? Qual que é o sentido de ter um milênio? O milênio, então, seria o cumprimento histórico, a legitimação histórica, a confirmação histórica do que Jesus prometeu para Abraão, para Davi e através dele mesmo. Vamos entender isso aqui melhor. Na sua aliança com Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. E esta nação teria posse da terra, receberia as bênçãos de Deus e através dela a aliança salvífica de Deus se estenderia para todas as demais nações por intermédio de Cristo. Ok? Por intermédio de Cristo. Então, quem é que vai estar finalmente reinando com Jesus na sua terra? O povo de Israel, os descendentes de Abraão. Então, na perspectiva do pré-milenismo histórico, o milênio tem que acontecer, porque Deus prometeu para Abraão que ele teria um grupo de descendentes que tomaria posse da terra e finalmente reinaria nessa terra. Quem seriam então esses descendentes de Abraão que reinariam nessa terra? Os judeus salvos na batalha do Armagedon. Então, para cumprir o que Deus prometeu, que eles tomariam posse da terra de forma definitiva, sem aquelas intervenções lá da Palestina, por exemplo, e dos árabes, mas uma terra só de israelitas, só deles, durante esse período de 1000 anos, então isso vai acontecer. Deus também fez uma aliança com Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 17, e 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 3 até o versículo 15. Nessa confirmação da aliança, Deus prometeu que Israel sempre teria um rei da linhagem de Davi. Portanto, o trono seria de possessão perpétua da família davídica, descendentes da tribo de Judá, sendo que um dia chegaria um rei definitivo que estaria estabelecido sobre a nação como um todo. Então, quem é esse rei? O Senhor Jesus. É interessante essa questão da conexão, né? Como é que ela funciona? Você tem o milênio para cumprir duas promessas. A promessa a Abraão para que os seus descendentes, o seu povo, tivesse uma posse de terra e reinasse, sem ter problema de guerra, sem ter problema de falsa paz, sem ter problema de idolatria, sem ter problema de nada, só reinando. E ao mesmo tempo, o cumprimento dessa promessa sobre Davi, de que além do povo, os descendentes de Abraão, haveria um descendente sobre o trono de Davi, um descendente da tribo de Judá, que seria estabelecido como rei eternamente. Quem é esse rei? O Senhor Jesus. Muito interessante. Você vê, a perspectiva milenista e a perspectiva pós-milenista não explicam o milênio dessa forma. Na verdade, como há uma possibilidade de que, se eu não me engano, eu acho que é para os pós-milenistas mesmo, o milênio começa quando a pessoa morre.
E no caso do amilenista, o milênio começa aqui nessa vida, quando Jesus morre e ressuscita. Então, não há nem sequer uma explicação bíblica da necessidade do milênio. Ele simplesmente está posto diante de nós. Já na perspectiva pré-milenista dispensacionalista ou pré-milenista histórica, as promessas de Abraão e sobre Davi se cumprem no milênio. E a promessa que Jesus fez a partir dele mesmo? Em Mateus capítulo 26, verso 28, Marcos capítulo 14, verso 24, Lucas capítulo 22, versículo 20, João capítulo 6, versículo 53 a 56, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 e capítulo 11, verso 25, em Jesus ocorre a legitimação da aliança divina sobre Israel e sobre todos os salvos de todas as nações em todas as épocas. E a confirmação dessa legitimação será no milênio, quando todos os israelitas e todos os gentios redimidos estiverem com ele. Então, em Jesus, todo mundo que foi salvo vai reinar com ele, conforme a promessa bíblica para nós, de que nós um dia reinaríamos com Cristo. Então, todos os salvos, nascidos em todos os lugares do planeta, em épocas diferentes, todos os salvos estarão reunidos com os judeus, isto é, com a própria igreja também, formada agora de judeus e gentios. Todos nós estaremos lá reinando com o Senhor Jesus. Interessante, né? Então, o milênio serve para isso. Jesus prometeu que a gente ia reinar um pouco com ele. Reinaremos no milênio. Bom, quem seriam então os participantes do milênio? Aqui agora é apenas uma confirmação, não é? Daquilo que a gente já tem visto. O próprio Jesus como Rei Supremo, os salvos, ok? E aqui, quem seriam salvos? A igreja, que foi até então arrebatada pelo Senhor Jesus. E aí, nesse caso, uma curiosidade bem interessante, é que os salvos são compostos de pessoas de todas as épocas e de todos os lugares. Então, gente do Antigo Testamento e gente do Novo Testamento também. E gente de hoje, a partir do momento que o Novo Testamento acaba historicamente. Então, da morte e ressurreição de Jesus para cá, em diante, todo mundo que foi salvo participa do milênio. E aí, os salvos, eles reinarão com corpos glorificados. Em outras palavras, aqui já não haverá mais possibilidade das pessoas pecarem no milênio. Porque no milênio elas já experimentarão reinar com Cristo sem pecado. Isso é muito, muito importante para nós, muito interessante. Porque na crença popular a gente pensa que vai deixar de existir pecado em nós a partir do momento que Cristo nos sentenciar positivamente ao novo céu e nova terra. Depois daquele julgamento do trono branco, então vinde, benditos de meu Pai, tal, herdai o reino preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Não, a partir do momento então, que eu cruzei a fronteira, acontece uma espécie de uma mística, uma mágica, em que pronto, o pecado é removido da minha vida de forma absoluta. Não, aqui, já no milênio, as pessoas terão seu corpo glorificado. Oi? Naturalmente, uma vez que o corpo está glorificado, ok?
E aí, tem algumas curiosidades aqui a respeito disso. Em Apocalipse, nós temos a referência daqueles que são sacerdotes de Deus e de Cristo e que reinam com o Senhor Jesus durante 1000 anos. As Escrituras mostram 3 grupos de pessoas, então, dentre os salvos, que compõem, então, esse grupo de pessoas que vão estar no milênio, reinando com Cristo. Primeiro, os que foram salvos em todas as épocas e lugares antes da grande tribulação, incluindo os mártires, com base em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. O segundo grupo, aqueles que foram salvos durante a tribulação, mas isso pressupondo, não é, que a própria tribulação também servirá para o arrependimento daqueles que até então não haviam sido salvos. E, finalmente, o terceiro grupo de pessoas, que seriam os judeus sobreviventes. Então, Israel será restaurado, conforme Romanos, capítulo 9, verso 27. E depois que Israel for restaurado, esse povo também será purificado com a plenitude do Espírito Santo e ocupará um espaço também no milênio, junto com aqueles que foram salvos durante a tribulação e foram salvos antes da grande tribulação. Então, esses são os 3 grupos de pessoas que estarão salvas com o Senhor Jesus no milênio. Até aqui, alguma observação, pessoal, ou alguma curiosidade? Bom, então esse silêncio de 2 uma, né? Ou vocês entenderam tudo, ou então não entenderam nada e estou com vergonha de perguntar. Eu espero que seja a primeira alternativa, que vocês tenham entendido tudo. Bom, uma última curiosidade, então, sobre o milênio, que seria um novo estilo de vida individual e social no milênio. Como é que vai ser a vida daqueles que estarão reinando com Cristo? Então, de acordo com Isaías, capítulo 65, versículo 21, as pessoas terão a sua própria habitação. Ok? A sua própria habitação. E aí uma curiosidade. Tem gente que acredita que o galardão, isto é, a recompensa que nós receberemos por termos seguido a Cristo, será na forma de habitação. Uma dica: não creia dessa forma, não pense dessa forma. Por quê? Porque se nós pressupormos que o galardão tem a ver com a recompensa pela quantidade de coisas que nós fizemos pelo Senhor Jesus, algumas pessoas fizeram mais e outras fizeram menos. Se isso for revertido na forma de habitação, então nós teremos de barracões a mansões. E nós recriaremos o processo de favelização no céu. Então isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema. Perdão, querido. Naturalmente, excelente observação. Aí de repente você vê alguém morando debaixo de um viaduto lá no céu. Aí você fala: o que você está fazendo aqui? Não, o importante é que eu entrei, eu herdei. Não tem problema morar debaixo do viaduto, o importante é que eu herdei o reino, eu estou aqui. Eu já não estou no inferno, eu estou no lucro. E não é assim que pensa, né?
É isso mesmo. É uma pena, né, apesar de que eu citei aqui para fins de curiosidade, mas é uma pena que a gente ainda tenha cristãos que pensem dessa forma, né, que o galardão é revertido na forma de algum patrimônio, digamos assim, que a gente vai receber. Exatamente. Bom, então nós não apenas teremos a nossa própria habitação, mas ainda de acordo com Isaías capítulo 65, verso 22, haverá mudanças no sistema econômico. Muito provavelmente não haverá aluguéis, porque não faz sentido eu ter uma casa e você não ter, não é? Certamente que você vai ter a sua. E qual o sentido de eu chegar, por exemplo, para o Romeu e falar: Romeu, eu tenho uma casa aqui, eu quero alugar ela. Você aluga ela na minha mão? Né? Não tem. Provavelmente ele vai virar e falar: não, Léo, eu já tenho. Não preciso. E aí, certamente que, ainda de acordo com Isaías capítulo 51, verso 3, 60, versículo 15, 65, versículo 18 e 19, será um tempo de verdadeira paz, felicidade e plena satisfação em Deus. Ainda de acordo com Ezequiel capítulo 47, verso 12, não haverá fome, pois as pessoas terão o alimento ao alcance da sua mão. Isso é muito interessante, né? Muita gente pensa assim: mas como é que é isso, né? Se o corpo já está glorificado, então como é que é esse negócio de precisar de comer? Bom, a Bíblia nunca ensinou que o corpo glorificado significasse ausência de matéria. O corpo glorificado significa ausência de pecado e não de matéria. E o que ressuscita não é a alma, é o corpo. Então, se o que ressuscita é o corpo, naturalmente todas as funções biológicas do corpo serão preservadas em algum nível. Como, por exemplo, a possibilidade aqui de as pessoas se alimentarem. Tudo bem, né, que lá não se casarão e nem se darão em casamento. Mas isso aí é uma outra proposta, isso é uma outra realidade. E mesmo assim, quando Jesus diz isso, ele está dizendo isso já para o contexto da Nova Jerusalém. Mas aqui, nesse caso, está sendo colocado que não haverá fome. Se não haverá fome, é porque certamente as pessoas terão que comer. E ainda em Isaías capítulo 65, verso 25... não haverá inimizade nem mesmo entre animais. Lembra muito longe aquela revistinha dos Testemunhos de Jeová, né? Que você vê um leãozinho com um cordeiro assim, um lobinho batendo papo, trocando Instagram, mensagem de Facebook, eu até imagino. Ok? E, finalmente, não haverá um governo central humano. Por que não haverá? Porque ele vai ser teocrático. Quem vai governar é o próprio Senhor Jesus, de acordo com Apocalipse, capítulo 11, versículo 5 e capítulo 19, versículo 16. Ok? Então, essas foram as características do milênio que nós vimos no nosso encontro hoje. E não sei vocês, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de imaginar como vai ser. Pressupondo a possibilidade da literalidade do milênio, eu realmente tenho uma curiosidade muito grande em imaginar como é que vai ser essa coisa da partilha dos bens, da partilha dos alimentos, da estrutura social. Mas o mais importante nisso tudo é que teremos o privilégio, a oportunidade de convivermos visivelmente ali de perto com o nosso Senhor Jesus. Então, desde já, façamos aquilo que eu já comentei com vocês antes, se não me engano, até em pregação. Procure viver aqui
como se você já estivesse o tempo todo, e porque realmente está, na presença do Senhor Jesus. Viva como se Ele fosse um ser visível para você, e Ele estivesse ali do seu lado, não te vigiando, mas presente nas 24 horas do seu dia, cuidando de você, andando com você. Amém? Sim. Isso é altamente especulativo, eu também já tive essa curiosidade, mas por fim, no meu caso, né, como eu percebi que não tinha uma resposta para isso, isso deixou de ser, assim, digamos assim, um incômodo, porque eu sempre ficava me perguntando, bom, será que quem morre bebê ou criança vai envelhecer no milênio e entrar adulto no reino de Deus? Será que quem é idoso vai entrar idoso ou vai rejuvenescer no reino ou no milênio? E daí surgem N outras especulações, né? Porque, por exemplo, se quem é idoso rejuvenescer, então será que quem é criança envelhece? Ou pelo menos chega a uma determinada idade adulta e dali não passa? Quem é magro engorda, quem é gordo emagrece, quem é careca entra cabeludo, quem é cabeludo entra careca ou entra com o cabelo cortado, como é que é isso? E aí, de tanto tentar imaginar e ver que não tem uma resposta bíblica para isso, eu desisti de tentar responder isso. Uma coisa é certa, se por um acaso for a vontade de Deus que eu entre careca, né, eu já tenho que me acostumar com a minha calvície daqui, porque eu vou passar eternamente calvo, né, então, ou pelo menos os 1000 anos eu vou passar calvo, né? Muito bem, ainda alguma uma pergunta, alguma curiosidade, alguma ponderação sobre o estudo de hoje? Tudo bem, vamos orar.